Amém, Senhor, pela oração do nosso irmão. Somos gratos a Ti por esse momento de estarmos juntos, reunidos como membro do Teu corpo. Queremos entregar o momento da Tua palavra em Tuas mãos e Te pedir ao Espírito Santo que nos guie a toda a verdade. Que os nossos olhos sejam iluminados para que possamos juntos contemplar a glória, a beleza e a majestade do Seu Filho. E que todas as coisas que nós expressarmos nessa manhã venha de Ti para Ti retorne, Senhor. Porque todas as nossas fontes estão no Senhor. A Ti seja o louvor, a honra e a glória em tudo aquilo que vamos expressar. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos socorra nas nossas limitações, como o Senhor mesmo expressou em João 17. Pai, glorifica o Teu nome. Que o Senhor glorifique o Teu nome em tudo aquilo que nós ministrarmos nessa manhã. Que possamos expressar a Tua palavra, Senhor, como se fosse os próprios lábios do Senhor. Amém. Irmãos, graça e paz. A Deus seja o louvor, a honra e a glória por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Graças a Deus que Deus é um Deus que tem um coração indizivelmente cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de misericórdia. E que nessa manhã, mais uma vez, possamos, irmãos, compartilhar a palavra de Deus pela direção do Espírito Santo. Porque sem a iluminação do Espírito Santo, as grandes e extraordinárias verdades que nós vamos ler nessa manhã, nós somos, tanto eu como você, somos fadados ao fracasso. É por isso que nós precisamos de revelação, porque as verdades de Deus, a palavra de Deus, ela é espírito e é vida. Por isso é que ela está distante, infinitamente distante do intelecto, da capacidade humana. Porque sem o Espírito Santo de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do poder de Deus, nós não podemos contemplar aquilo que é de caráter infinito e eterno. Porque Deus é o que é e nós somos o que somos. Somos vis-criaturas, irmãos. Permita dizer assim, porque o que nós somos aos olhos de Deus? Nada. A Bíblia diz que nós somos pó e Deus conhece muito bem a nossa estrutura, mas Deus é fogo consumidor. Mas Deus é um Deus tão grandioso, irmão, que mesmo quando Ele se ira, porque quando a sua santa ira se acende contra o pecado, que a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra todo tipo de pecado, de depravação e desobediência dos homens, Romanos capítulo 1. Mas ainda assim, mesmo Deus irado, irmãos, porque a sua santa ira contra o pecado, Ele continua sendo meigo, amoroso, carinhoso, compassivo, justo e reto, porque Deus é imutável. Nenhum dos seus atributos, irmãos, pode ser acrescentado e nem diminuído. Permita-lhe dar um exemplo. Quando Deus derramou sua santa ira sobre Sodoma e Gomorra, Deus continuou sendo aquela mesma pessoa amorosa, carinhosa, meiga e dócil, porque Deus, irmãos, Ele não sofre nenhuma variação. Tiago diz em sua epístola que Deus é o Pai das luzes, em que não há nenhuma sombra e nenhuma variação. O que ele quer dizer com isso? Que Deus é o que é. Então o próprio apóstolo João, escrevendo a sua epístola, ele diz o seguinte: Deus é luz, João 5, e nele não há treva alguma, porque Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que é contrário à sua natureza. Então por isso que nós vamos ler sobre a sabedoria de Deus. Antes de irmos para Colossenses, eu gostaria de compartilhar com os irmãos Jó 28, versículo 12. Jó 28, versículo 12. Não vou ler todos os versículos que estão após esses 3 versículos que nós vamos ler, mas eu gostaria de convidar os irmãos que lessem em casa esse extraordinário e magnífico capítulo 28 de Jó. Merece a sua meditação atenta, merece a sua leitura atenta, baseada na oração, para que Deus possa assim abrir os olhos do seu entendimento, do seu coração, para que você possa contemplar a sabedoria insondável de Deus. O título começa: a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Uma pergunta indescritível, irmão. Pergunta essa que só o Espírito Santo pode nos responder. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do conhecimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: a sabedoria não está em mim. E o mar diz:
também não está comigo. Não se acha ela, não se dá ela pelo ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. O valor da sabedoria não se pode avaliar pelo ouro, nem pelo ofir, nem no precioso ônix, nem pela safira. Vamos até aí, porque nós vamos agora para Coríntios, capítulo 1. Onde se achar sabedoria? Onde está o lugar do conhecimento? Onde você pode, irmãos, ter sabedoria acerca das coisas eternas de Deus? Onde você pode desfrutar, compreender e contemplar e desfrutar das coisas mais profundas da natureza insondável de Deus? Onde se achar sabedoria? Onde está o lugar do conhecimento? Onde é que você pode conhecer Deus plenamente? Onde está tudo isso, irmãos? Essa sabedoria abismais, das profundezas insondáveis de Deus, daquilo que está no coração de Deus, daquilo que está no seu ser eterno. A mente humana não tem como penetrar as profundezas de Deus, porque Deus é Espírito, e Deus só pode ser conhecido à sua maneira, da maneira que Deus resolveu se revelar, porque essa é a sabedoria de Deus. Onde você vai achar a sabedoria? A palavra de Deus nos afirma de maneira gloriosa que o homem, que o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho é a sabedoria de Deus. Por que é a sabedoria de Deus, irmão? Porque o Evangelho é a sabedoria de Deus. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Roma, ele diz: o Evangelho de Deus acerca de seu Filho, que foi prometido nas escrituras dos santos profetas, que veio da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho de Deus, mas é acerca de seu Filho. Quem é esse Filho de Deus, irmãos? O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo, que esse Filho bendito de Deus é sabedoria de Deus e o poder de Deus, porque é através da fragilidade do verbo encarnado que é Cristo que Deus resolveu nos resgatar para Ele. Porque a sabedoria de Deus é isso, irmãos. Nós nunca vamos entender o Evangelho com a nossa mente, porque o Evangelho é a sabedoria oculta de Deus, e porque essa sabedoria oculta de Deus, ela precisa ser revelada. Você não pode conhecer aquilo que está oculto no coração eterno de Deus, porque o coração de Deus, João no capítulo 9 diz que Deus é a fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento, e nós não podemos ter conhecimento de Deus se Deus não se revelar para nós. Por isso é que Paulo ora para que nós tenhamos o espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação. Mas aonde? No pleno conhecimento de Deus mesmo, porque só Deus pode se deixar se a conhecer, porque a mente humana não tem como penetrar as profundezas indescritíveis de Deus. Quando você lê o versículo 18 do capítulo 3 de Efésios, o apóstolo diz para que todos nós possamos conhecer com todos os santos. Não é eu individualmente, não é você individualmente, não, irmão, porque nós somos membros do corpo de Cristo, e esse Cristo é onde toda a plenitude do Pai habita, é onde está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso é que ele ora para que nós possamos conhecer a altura, largura, altura, comprimento e profundidade. Quem pode conhecer, irmão, essas profundezas abismais da sabedoria eterna de Deus, a não ser que Deus se revele? E graças a Deus, irmãos, Ele não nos deixou sem conhecê-lo, porque o Filho que estava no seio do Pai, esse nos revelou o Pai com todos os seus tesouros, com todas as suas misericórdias, com todas as suas riquezas, para que possamos contemplar com os olhos iluminados aquele que nós não podemos ver com os olhos naturais. Porque a Bíblia diz que Deus é invisível, e você não pode contemplar Deus com seus olhos naturais, é impossível. 1 João 4,12, o apóstolo diz: Deus jamais foi visto por alguém, mas aquele que está em Deus está em amor. Então, quando você está em Deus, que Deus é amor, então você pode contemplar a beleza e a glória de Deus aonde? No Evangelho. Mas só podemos contemplar a Deus, irmãos, com os olhos iluminados, porque sem a revelação que só Deus pode nos proporcionar, somos completamente dados ao fracasso. Porque há tantas e tantas e tantas incontáveis heresias no meio do povo de Deus.
no meio do boa parte do cristianismo, porque os homens querem colocar sua visão naquilo que só aquele que é luz inacessível pode nos revelar. Por que é que no meio do cristianismo estão acrescentando Cristo e algo mais? Mas Cristo é todo suficiente, é tudo que nós precisamos é Cristo. Paulo diz que é Cristo em nós, a esperança da glória, e depois é nós nele, mas antes é Ele em nós, porque sem Ele, irmão, nós não podemos caminhar, sem Ele nós não podemos vislumbrar a beleza daquele que é uma beleza não criada. E o pecador vivo para Deus, irmãos, é aquele pecador que ele é adornado com a beleza de Cristo, porque a beleza de Cristo é a sua compaixão, a sua misericórdia, sua pureza, sua justiça. Leia Gálatas 6, os frutos do Espírito. Ali a beleza do Espírito Santo. Aí você vê a feiura do pecado, os frutos da carne. Ali são os frutos do diabo. Ali são as obras infrutíferas das trevas. Mas os frutos do Espírito é a beleza do Espírito Santo. Quando Cristo entrou nesse mundo, Ele veio adornado com todas as graças do Espírito Santo na mais sublime e bela perfeição. Vamos ler 1 Coríntios. Porque quando nós, irmãos, nos encontramos face a face, com expressões tão exaltadas, até você quando lê na sua casa, que medita em um capítulo tão glorioso como esse, qualquer um de nós nos sentimos completamente incapacitados de compreender as profundezas insondáveis dessas palavras. Porque as palavras de Cristo é Espírito e é vida. Então só o Espírito que dá vida aos mortos é que pode nos revelar o Espírito da palavra. Mas graças a Deus que esse é o único livro, irmão, escrito neste universo, neste mundo, que você pode meditar, estudar, lê-lo com a presença do seu autor, que é o Espírito Santo. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Não há nada do homem aqui, irmãos. Por isso Deus não aceita nada que não venha dele. Versículo 6. Entretanto, expomos a sabedoria entre experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Entretanto, expomos a sabedoria entre experimentados. Outra versão diz entre os maduros, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Qual é a mente, irmãos? Por mais fértil, por mais aguda, por mais brilhante que seja, o filósofo mais eloquente, o pensador mais extraordinário aos olhos do humano que existe nesse mundo, pode descrever essas palavras, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto. Quem pode descrever a sabedoria de Deus, o mistério de Deus, a sabedoria de Deus pela sua própria capacidade, pela sua própria eloquência? Impossível. Paulo diz, nós falamos a sabedoria de Deus oculta em que, irmão, hein? Mistério. Um mistério é algo tão profundo, irmãos. Esse aqui é um mistério não criado. Esse mistério aqui está se falando de uma pessoa. Cristo é o mistério de Deus. No entanto, nós falamos a sabedoria de Deus, uma sabedoria não criada. Quem pode descrever a sabedoria de Deus? Quando você lê Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, ó profundidade das riquezas. E quando você se depara face a face com uma declaração tão profunda como essa, você se sente completamente incapacitado de compreender essas expressões. Ó profundidade das riquezas. Irmãos, é indescritível, não temos linguagem para descrever. Ó profundidade, as profundezas de Deus, irmãos, que só o Espírito Santo pode revelar para você e para mim. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Permita-me fazer uma pergunta respeitosa a você. Quem foi que ensinou, quem foi que colocou na mente e no coração de Deus o que Deus deveria fazer, o que fez em Cristo? Quem foi o seu conselheiro que disse a Deus que quando Adão e Eva pecou e que eles foram expulsos do paraíso, quem descreveu para Deus? Agora, Pai, o Senhor deveria mandar o seu filho para resgatar, restaurar o homem pecador, aquele estado original que ele tinha antes da queda. Quem sugeriu isso a Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que sugeriu a Deus que após o homem ter caído, Deus deveria enviar o Redentor, e esse Redentor teria que ser seu filho?
Algum anjo, irmão, mais glorioso que seja, os mais extraordinários, arcanjos, serafins, os mais poderosos, principados e potestades na glória excelsa, foi algum deles que indicou a Deus que o seu filho deveria ser o redentor dos pecadores? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que aconselhou Deus para que pudesse, através de seu filho, nos restaurar naquele estado de inocência, de pureza, de santidade que nós tínhamos antes da queda? Quem foi que sugeriu isso a Deus? Ninguém, irmãos. Deus é o seu próprio conselho. Deus é a sua própria fonte de sabedoria. Deus é a sua própria justiça. Deus não necessita da ajuda de absolutamente nada nem ninguém. Porque, ó profundidade das riquezas. Irmãos, essas profundidades das riquezas de Deus, onde é que você vai encontrar? Onde está, acabamos de ler, a sabedoria de Deus? Onde está o lugar do conhecimento? Você pode descrever essas palavras, irmãos? Versículo 10 desse mesmo capítulo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Esse glorioso Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, ele penetra as profundezas do ser de Deus, algo que é imprescrutável pelos anjos, porque o Espírito Santo é Deus. Porque só Deus pode nos revelar as profundezas de Deus. Se o Espírito Santo, como muitos andam negando, dizendo que ele não é Deus, é uma força, é uma energia, ele não poderia nos revelar Deus. Porque só Deus pode nos revelar Deus. Então só o Espírito Santo pode nos revelar as profundezas mais íntimas do ser de Deus. Isso aconteceu graças ao mistério da encarnação. O Filho unigênito, eu não estou sendo repetitivo porque estou citando João 1,18, já falei nos 2 domingos que eu compartilhei. Eu estou citando que o caminho, irmão, de Deus se revelar para nós é Cristo. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, no conforto do Pai, gozando, irmãos, o amor do Pai, o carinho do Pai, o afeto do Pai, a bondade do Pai, a beleza do Pai, a santidade do Pai, a grandeza, a glória, a majestade do poder do Pai. Esse Filho, irmão, por um dado momento, ele veio até nós, desceu às profundezas das nossas iniquidades, das nossas transgressões, se humilhou a tal ponto, irmão, para nos revelar aquilo que está no seio do Pai. Ele disse: eu não sou um homem, eu sou um verme. Versículo 6 do capítulo 22 dos Salmos, que o nosso irmão Pinho leu aqui nessa manhã. Eis que eu não sou homem, mas eu sou um verme. Isso é a sabedoria de Deus. Quem poderia descrever que aquele que estava no seio do Pai pudesse se tornar um verme? Você consegue compreender a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus nos revelou para a nossa glória? O versículo 6 diz que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu a verdadeira sabedoria de Deus, porque se o tivesse conhecido, jamais teria crucificado o filho de Maria, o filho de José o carpinteiro, irmãos. Não, o Senhor da glória, aquele que é coigual e coeterno com seu Pai, aquele que não tem princípio nem fim, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é a imagem do Deus invisível. Por que ele é a imagem do Deus invisível? Porque só ele pode tornar o amor de Deus visível para nós. Por isso que ele é a própria imagem do Pai. Por isso que ele desceu para que pudesse nos restaurar aquele estado de glória que nós tínhamos. Porque quando nós somos criados pela carinhosa mão de Deus, Deus nos criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas a queda deturpou. Perdemos aquela glória, aquela beleza divina que nós tínhamos. O homem foi criado santo, o homem foi criado perfeito, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus não poderia criar nada que não fosse parecido com seu Filho. Por isso que a Bíblia diz, para que nós sejamos no futuro, irmão, conforme a imagem do seu Filho, restaurar em nós aquela imagem que nós tínhamos antes da queda. Isso é as profundezas do Evangelho, mas é o Evangelho da glória do Deus bendito. Um evangelho que nós não podemos descrever, irmãos. É insondável, é as profundezas de Deus que só o Espírito Santo pode nos revelar. Porque sem revelação das coisas de Deus, a sua palavra, somos completamente cegos.
Nós não podemos contemplar a beleza de Cristo um palmo além do nosso nariz. Porque Cristo, Ele habita na eternidade. Ele está fora do tempo. Ele habita naquela luz que é inacessível, que ninguém pode ter acesso. Mas graças a Deus que nós temos acesso à presença desse Deus que habita em luz inacessível. Porque o Filho, que também é luz inacessível, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas muito pelo contrário, terá a luz da vida, ou seja, terá o próprio Cristo. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que nós não podemos sondar com a nossa mente. Está além do intelecto, da capacidade humana. Porque se não tivesse, irmãos, o Evangelho seria insondável, seria o Evangelho do homem. O Evangelho do homem você pode sondar, mas o Evangelho da glória do Deus bendito, não. Só por revelação. Sem revelação, e só o Espírito Santo pode sondar as profundezas do Pai e revelar para aqueles que foram comprados com o sangue daquele que é a fonte de toda a sabedoria. De toda a sabedoria. Versículo 2 até o 3, no capítulo 2 de Colossenses, irmãos. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 1, 2 e 3. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta eu tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, porquanto não me viram o meu rosto face a face, para que os vossos corações sejam confortados e consolados e vinculados, juntamente unidos em amor, e que vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o que, irmãos? O mistério de Deus. Quem é? Cristo. Para que possamos conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo. Porque Paulo ora dessa maneira? Porque esse é o desejo do coração do Pai, que nós possamos conhecê-lo e conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo. Permita-me dizer que enquanto nós ficamos aqui neste mundo, nós não temos como conhecer plenamente Cristo. Mas, irmãos, à medida que Cristo se revela para nós, isso já é algo completo e pleno para você e para mim. Porque tudo é conforme a medida do dom de Cristo. Ah, Deus pôs na igreja, quem, irmãos? Pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Deus deu esses grandes homens à igreja como presente, visando o que, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos, visando para a obra do ministério. Para quê? Para que você possa conhecer plenamente aquilo que você não pode conhecer sozinho, é com todos os santos. Todos os santos, eu preciso de você plenamente, irmão, dentro dos nossos limites, para conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo. Você pode conhecer plenamente Cristo com sua mente? Não, a não ser que Cristo se revele. Porque Cristo, esse mistério que estava oculto no coração de Deus durante eras e eras e gerações, irmãos. Esse mistério da piedade, Paulo disse, grande é o mistério da piedade. Quem é esse mistério da piedade? Não foi ele que se manifestou na carne? 1 Timóteo 6, 3,16, grande é o mistério da piedade. Cristo manifestado na carne. Quem poderia descrever isso? Que Cristo um dia iria se encarnar e havia na semelhança da carne pecaminosa para restaurar, irmãos, a raça caída. Volto a dizer, aquele estado original que ele tinha antes da queda, que é tornar-se a imagem e semelhança do Filho bendito. Conhecer plenamente o mistério de Deus Cristo. Conhecer Cristo plenamente, irmãos, é conhecer Cristo da maneira que Ele se revela. Porque em parte nós conhecemos, essa parte já é plena, já é completa para nós, porque vem de Cristo. João 1,16, da sua plenitude todos nós recebemos o que, irmãos? Graça sobre graça. Que graça é essa? São as insondáveis riquezas da sua graça e sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
Deus acumula em Cristo, irmãos, uma graça sobre outra graça, uma glória sobre outra glória, à medida que Ele vai nos revelando os mistérios supremos de todas as glórias eternas e sempre eternas, que você pode desfrutar elas no Evangelho, naquele que é a beleza insondável de Deus. Quando você para pensar no mistério de Deus Cristo, você para e olha e diz: você consegue pensar? Teve alguns segundos para a gente raciocinar? Não, irmãos, é impossível. Nossas mentes falham, porque estamos diante de um mistério que só podemos contemplar, aquela beleza do mistério por revelação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, mas a nós, diz a palavra de Deus, nesse capítulo que nós estamos lendo, Deus nos revelou pelo seu Espírito, pelo Espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação. Você às vezes prega o Evangelho para 2 pessoas. Tudo que você está ministrando sobre a obra redentora do Calvário, sobre a salvação da alma do pecador, muitas vezes acontece, quem evangeliza tem essa experiência, às vezes você prega para 2 pessoas. Aquelas palavras que você está transmitindo não significa nada, absolutamente nada pelaquela pessoa. E ele tem como escárnio. Aquelas coisas do Espírito que você está pregando para ele, lhe parece loucura. Por quê, irmão? Porque lhe falta revelação. Mas uma outra pessoa se rende ao Evangelho, entrega a sua vida a Cristo. E aí você não percebe porque apenas uma pessoa foi salva, porque a outra não. Contempla o ladrão da cruz. Estava crucificado no meio. Jesus, aquela pessoa bendita que era contado entre as 3 benditas pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Observe a ordem. Jesus, quando estava dizendo, quando ele fosse batizado, quando nós fôssemos batizar um recém-convertido, deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que aconteceu com esse mistério da piedade. Quando ele foi crucificado, irmão, onde foi que ele estava? No meio de 2 criminosos. Isaías diz que com os malfeitores esse seria contado. Cristo está exatamente no meio. Você consegue compreender isso? Aquele que é contado com as 3 benditas, com as 2 benditas da Trindade, Pai e Espírito Santo, agora ele está sendo contado no meio de 2 malfeitores. Já parou para pensar quando você para ler as riquezas insondáveis do Evangelho da glória de Deus? Você consegue compreender porque é que ele está sendo crucificado no meio de 2 criminosos? Apenas um se converte. Um está à esquerda, outro à direita daquele que é o mistério da piedade. Um blasfêmia daquele que é a imagem do Deus invisível. Se você é filho de Deus, salve a ti e a nós também. O outro diz, você ainda, irmão, que revelação extraordinária, aquele ladrão, podemos dizer, ex-ladrão, teve na cruz, você ainda, nem mesmo assim teme a Deus. Que revelação gloriosa aquele homem teve, irmão. Você já parou para pensar nisso? Ele poderia dizer, nem assim você não teme a esse homem que é um carpinteiro, filho de José e Maria, como muitos disseram, que está entre nós, os seus irmãos e as suas irmãs. Mas aquele homem teve uma visão celestial extraordinária. Nem ainda você teme a Deus estando em igual condenação. Irmãos, Deus estava sendo condenado no meio de 2 criminosos, aquela bendita pessoa, irmãos, que de fato e de verdade era contado com as 2 pessoas da Trindade. Falo com referência à sua natureza humana, porque quanto à sua natureza divina, Cristo jamais deixou de ser contado com as 2 pessoas da Trindade, porque ele não poderia jamais deixar de ser o que ele sempre foi, Deus. Quando o Pinho leu aquele extraordinário Salmo 22, há pouco tempo eu estava comentando com o Ângelo sobre esse salmo, e não sei se você já percebeu que quando Jesus ora, no primeiro versículo do Salmo 22, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Você já parou para pensar porque Jesus não disse, meu Pai, por que o Senhor me desamparaste? Irmãos, porque Cristo se tornou homem de tal maneira, tornou-se o representante dos pecadores de tal maneira, como diz João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira, você não tem como descrever essas palavras,
que enviou seu Filho. Então Jesus se tornou homem de tal maneira que o seu Pai se tornou o seu Deus. Para quê, irmãos? Para que aquela pessoa que estava sendo contada com aqueles 3 criminosos pudesse abrir os portões do paraíso para que nós pudéssemos entrar. O mistério de Deus é Cristo. Não é você, não sou eu. Então ele diz, Deus meu, mas poderia dizer meu Pai. Não, irmão, meu Deus, Deus meu, Deus meu. Por isso, quando os apóstolos escrevem sua carta, bendito seja Deus e Pai. Porque o que foi que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Jesus, quando ressuscitou, o próprio Jesus disse, não me toque, porque ainda eu não subi. Para quem, irmãos? Para meu Deus, vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Porque Deus vem na primeira pessoa, embora Deus e o Pai é um. Porque é por isso que Deus é nosso Pai, por causa da encarnação daquele que estava no seio do Pai. Não havia ninguém, irmãos, para nos reconciliar com Deus, não havia um outro bem maior para nos reconciliar com o Pai. Só Ele poderia fazer o que Ele fez, só Ele poderia abrir os portões dos céus e nos deixar entrar, por meio dele que é a porta. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi abandonado, irmãos, pelo seu Pai, sofreu o peso insondável da santa ira de Deus sobre os nossos pecados, porque Ele se tornou o nosso representante legal naquela cruz. O mistério do Evangelho é isso, Cristo crucificado. É por isso que Paulo vibra quando ele escreve sobre a cruz de Cristo. Permita citar o primeiro capítulo, versículo 2, dessa epístola que nós acabamos de ler. Porque nós nada desejei saber entre vós, senão é Jesus Cristo, o que, irmão? 1 Coríntios 2, verso 2. Nada desejei saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. Porque Jesus Cristo crucificado é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Diz o versículo 23 e 24 de 1 Coríntios, capítulo 1. Jesus, é por isso que o apóstolo se gloriava na cruz. Quando ele lê Gálatas 6,14, ele disse, longe esteja de me gloriar, a não ser da cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz, magnifique, irmãos, glorifique a cruz de Cristo, glorifique o Cristo crucificado, magnifique esse Cordeiro de Deus, magnifique essa bendita pessoa. O mistério de Deus, Cristo, contado entre 2 criminosos, cumpriu de maneira extraordinária a profecia de Isaías 53, que nós nunca nos cansamos de ler. Entre malfeitores ele foi contado, aquela bendita pessoa que era contada com as 2 benditas pessoas da Trindade, porque ele veio até você e até mim, porque nós não poderíamos ir até ele. Se você não lembra, mas está no Salmo 22, Jesus diz o seguinte, porque tu me colocaste no pó da morte. Irmãos, não temos como descrever o que Jesus está dizendo. Como água me derramei, como cera eu me derramo. Salmo 22. Jesus suportou o peso da ira de Deus, irmãos, as taças do fogo da sua ira contra o nosso pecado, que até o ponto de ele estar dizendo que ele na cruz ele estava se derretendo por amor a você e a mim. Se algum irmão achar e puder ler, irmãos, eu agradeço. Salmo 22, eu não sei se é o versículo 9 ou 10 ou 11, mas está entre um desses versículos. Como água me derramei como cera. Estava se derretendo por causa das chamas, do calor da ira de seu santo Pai contra os nossos pecados. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele mesmo dá a resposta, porque só Deus poderia responder uma resposta tão profunda. E ele diz, porque tu és santo. Foi a santidade de Deus, irmãos, que fez punir o seu filho naquela cruz. Porque o pecado é inimizade contra Deus. Deus odeia o pecado com toda a intensidade do seu santo ser. Lê Hebreus capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 8. Odiaste o pecado e amaste a justiça. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Pode ler, irmão. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram.
Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Amém, irmãos? Derramei-me como água. Meu coração se fez como cera. Eu me derramei dentro de mim. Ele derramou a sua alma na morte, para que ele pudesse tragar, para poder tragar a sua morte. Quando o nosso Senhor foi crucificado, o que aconteceu com ele no livro de João, irmãos? João nos descreve pelo Espírito Santo que um dos soldados romanos pegou uma lança e perfurou o lado do nosso Senhor. O que foi que aconteceu? Do seu lado saiu sangue e água. Ele se derreteu profundamente por causa do calor da ira de seu Santo Pai sobre os nossos pecados. Por isso que é um hino maravilhoso de Augusto Topley. Ele disse: rocha eterna ferida por mim, quero me esconder em ti, que a água é o sangue que jorraram do teu lado transpassado, seja cura para o meu pecado, limpando-me da sua culpa e do seu mal. Rocha eterna ferida por mim, quero me esconder em ti. Aí depois ele diz, irmãos, que os terrores da lei de Deus nada mais tem a ver comigo. Por quê, irmãos? Ele mesmo dá a resposta no seu grandioso hino: porque a água e o sangue do meu bom Salvador apagaram, cancelaram todas as minhas dívidas, todas as minhas manchas e culpas. Que hino magnífico! Como água me derramei, como cera me derreti dentro de mim, como água me derramei. Irmão, aquele que diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Ao se derramar profundamente, até a última gota, para matar a sede espiritual de vice-pecadores, ele pode dizer: tenho sede. O que foi que deram àquele que é a fonte da vida, a fonte da água da vida? O que foi que os homens deram a ele, irmãos? Era o vinagre para beber, uma espécie de algo entorpecente para aliviar a dor do nosso Senhor, mas ele rejeitou, porque ele suportou em nosso lugar as profundezas insondáveis da ira de seu Pai. Porque o próprio Deus tinha dito a Ezequiel, no capítulo 4, 18, versículo 2 ou 4, a alma que pecar, essa morrerá. Porque os seres humanos não morreram, irmãos? Porque Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos. Deus agradou moer seu Filho para que nós não morrêssemos. Morreu justo pelos injustos, diz Pedro na sua epístola. Para que? Para nos conduzir ao Deus vivo e verdadeiro. Porque, irmão, a alma que pecar, essa morrerá. Porque o salário do pecado é o que? A morte. E Deus não pode, irmão, sendo Deus quem é, Ele não pode compactuar com o pecado, porque Deus é luz, e não há comunhão entre a luz e as trevas. Então Deus, sendo que Ele tem que punir o pecado, mas o mistério de Deus, que é Cristo, foi enviado para suprir aquilo que nós não poderíamos desfrutar, que era a vida eterna. Por isso eu disse: eu sou a vida. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, João 5,26, porque Ele é a fonte da vida, mas a fonte da vida se derreteu, secou-se, para que nós pudéssemos beber dessa fonte e saciar nossa sede espiritual. O mistério do Evangelho, Cristo. Ninguém pode ir até o Pai senão por esse novo e vivo caminho que é Cristo. Ele, que é o resplendor da glória de Deus, pode resplandecer o amor de Deus em nossos corações, para que possamos contemplar a beleza de Deus no rosto daquele que não tinha beleza e nem formosura ao contemplarmos. Mas é claro, se nós contemplarmos aquele que é o mais belo entre todos os filhos dos homens, diz o Salmo, se não me engano é 45, com nossos olhos naturais, não vai haver nenhuma beleza em Cristo para que você possa desejá-lo como seu Deus e seu Salvador. Mas quando temos os nossos olhos abertos, nós podemos beber da fonte do Calvário, daquele que se derreteu como cera em nosso lugar, por causa do calor indescritível da ira do seu Santo Pai. Então Deus puniu em seu Filho todos os nossos pecados, irmãos. A Bíblia diz em Romanos 8:32 que Deus não poupou ao seu Filho, não poupou nenhum sofrimento ao seu Filho, irmão, mas por todos nós Ele o entregou. Deus nos amou de tal maneira que Deus nos deu o seu tudo para nos reconciliar com Ele. Deus nos deu o seu tudo, nos deu o seu Filho. Quando Isaías 53:10 diz que Deus agradou moer o seu Filho, você acha que Deus sentiu grato em estar moendo o seu Filho?
moendo o seu grão de trigo, moendo. Quando você pega uma cana, irmão, você já viu aquele pessoal aqueles trabalhadores que trabalham na praia no verão com caldo de cana? Quando ele coloca uma cana naquela máquina, aquela máquina vai moendo aquela cana, vai moendo, até não cair a última gota. Multiplique isso pelo infinito, o que Deus fez com o seu filho. Deus moeu o seu filho, moeu. A Bíblia diz que Deus se agradou moê-lo, não que isso agradasse ao Pai, mas a sabedoria de Deus, irmão, criou esse meio. Era a única maneira que a sabedoria de Deus viu de nos reconciliar com Ele. Era que Deus tinha que triturar seu filho, irmãos, por causa de você e de mim. Nos amou de tal maneira, por isso que Paulo disse que o amor de Cristo excede todo entendimento. Ninguém pode compreender, nem mesmo os anjos podem compreender a grandeza e a glória desse mistério de Deus que é Cristo. Olha o que diz o versículo 3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria de Deus, Deus entesourou em Cristo. E é oculto, irmãos. Por quê? Porque é um mistério, como nós acabamos de ler. Mas Paulo ora para que os irmãos dessa gloriosa igreja, tanto de Colossos como a carta, ele mandou que no final do capítulo ele disse que lessem a carta, os irmãos de Colossos enviassem essa mesma carta que nós estamos lendo para a igreja em Laodiceia. E aqui eu mandei para Laodiceia ler a voz também. Era uma carta circular que circulava por todas as igrejas naquela época, para que possas compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus pôde dizer: ninguém conhece o Pai e ninguém conhece o Filho. Não podemos conhecer mesmo, não, irmão, é impossível, a não ser aquele que é o mistério de Deus possa nos revelar Deus. Porque sem esse mistério de Deus que é Cristo, onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por isso é que volta a repetir o que Paulo escreveu em Romanos 11:33, profundidade das riquezas. Se pode compreender os tesouros de Deus que está oculto em Cristo, sem que Ele, que é a fonte de toda a sabedoria, de todo conhecimento, venha nos revelar esse extraordinário Evangelho. Quando você olha para aquele bebê indefeso deitado numa manjedoura, o Criador e sustentador de todas as coisas, sentindo fome, e ele chora, querendo, sua mãe pega e amamenta, como toda mãe faz com o bebê recém-nascido, recém-chegado ao mundo. Irmãos, aquele que trovejava nos céus, não consegue nem falar porque ele é um bebê. Isso é um mistério de Deus. O Criador incriável agora está se alimentando da criatura, bebendo o leite do seio de Maria. Você consegue pensar esse mistério de Deus que é Cristo, com sua própria mente? Aquele bebê, irmãos, que está bebendo, que não fala, que só balbucia como qualquer outra criança, que chora como qualquer outra criança, que é indefeso como qualquer outra criança, que está sujeito a picada de insetos como qualquer outra criança, que está sujeito à queda, se não tiver os devidos cuidados de seus pais, como qualquer outra criança. Por quê? Porque ele veio na semelhança da carne pecaminosa. Mas quando você olha para aquele bebê se amamentando da sua própria criatura, aquele bebê é mais velho, que está sendo amamentado pela criatura. Aquele bebê, irmãos, é muito mais velho do que a sua própria mãe. Aquele bebê é muito mais velho do que a sua própria mãe. Mas ele está se amamentando daquela criatura, o Criador de todas as coisas. Quem é esse bebê? Ele é o resplendor da glória de Deus, Deus manifestado na carne. Porque o menino nos nasceu, o seu nome será o quê? Maravilhoso. O que é que o profeta diz, irmãos, em seguida?
Deus forte. Mas irmãos, um bebê não tem força alguma. Como é que Isaías está profetizando e dizendo: seu nome será maravilhoso, tudo bem, conselheiro, mas porque o menino nos nasceu, um filho Deus nos deu, e ele será Deus forte. Mas um bebê não tem força alguma, ele é indefeso, ele precisa de cuidado, de zelo, de carinho, de amor, precisa ser alimentado, mas ele é Deus forte. Porque aquele garotinho, irmãos, completamente indefeso na manjedoura, sem poder caminhar, é Deus, mas é manifestado na carne. Grande é o mistério da piedade, é o mistério de Deus, Cristo. Para conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo é o mistério de Deus para você e para mim. Não podemos compreender o mistério de Deus se o mistério de Deus não se revelar para nós. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns 3 pequenos versículos, irmãos, do livro de Jó e dos Salmos, que nós possamos contemplar esse mistério de Deus antes da sua encarnação. Eu vou dar o trabalho para os irmãos fazerem isso, permitam-me. Se algum irmão puder ler Jó 9, versículo 8. Outro irmão puder ler Jó 22, 14. Jó 9, versículo 8. Jó 9, 22, 14. E Salmo 104, versículo 3. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Foi Jó 9, não foi isso, irmão? Quem sozinho, irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele bebê deitado na manjedoura, completamente indefeso, necessitado de zelo, de carinho, de amor. A irmã pode repetir esse grande versículo um pouco mais alto, irmão? Ele, antes de ele se encarnar, irmãos, é como se ele estivesse brincando com o cosmos, brincando com as estrelas, com os planetas, sozinho estende a vastidão do universo. Ele anda sobre a vastidão do mar. Não foi isso que ele fez quando ele esteve aqui? Certa feita, uma tremenda tempestade, Jesus começou a andar sobre as águas. Aquele bebê. É isso que Jó está descrevendo. Porque Jó contemplou, teve essa visão de Cristo com seus olhos naturais? Não, irmão, porque ele foi revelado. O mistério de Deus andando sobre as águas. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda aí ter contigo. Esse bebê na manjedoura, irmãos, é esse bebê que estava andando sozinho por todo o universo, porque ele é o Criador de todas as coisas, andando sobre o mar antes da sua encarnação. Mas agora você vê ele deitado, completamente incapaz de fazer qualquer coisa, a não ser se alimentar da sua criatura que ele mesmo criou. Aquela mãe, Maria, era muito mais, infinitamente mais jovem do que seu próprio filho. Outro irmão poderia ler o outro versículo de Jó, por favor? Jó 22, 14. Amém. Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Ele passeia. Por que ele faz tudo isso antes da encarnação? Porque a sua saída de Miqueias capítulo 5 é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, na eternidade passada. Por ser Deus, então ele contemplava todas as suas glórias. O céu proclama a glória de Deus. Muitas vezes nós não vemos, irmão, a glória de Deus na sua criação, porque nós estamos cegos para ver essa beleza de Deus. Mas Jesus contemplava a gloriosa obra da sua criação. Aquele bebê, irmãos, aquele embrião, podemos assim voltar ao ventre da sua mãe. É a bendita pessoa que passeava, que brincava com o cosmos. Ele que em poucos meses estará brincando com os seus brinquedinhos, que ele brincava com qualquer outra criança, é o mesmo que brincava com o cosmos, irmãos, antes da sua encarnação. Ele é aquele que chama todas as estrelas pelo seu nome.
conhece todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas quando você pensa e diz, irmãos, tudo aquilo que tem princípio, é porque é uma coisa que tem princípio. Então, como é que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus? Então, Jesus tem princípio? Não. Porque Jesus é o seu próprio princípio. Por quê? Porque ele não tem princípio e não tem um fim. Porque todas as coisas têm origem nele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o seu próprio princípio, ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador incriável. Há pessoas no mundo blasfemam e dizem que Jesus tem princípio, porque João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas não, irmãos, Jesus é sem princípio, sem fim, porque Jesus não seria Deus se ele tivesse princípio, ele seria uma criatura. E ele mesmo pode dizer na casa de Simão leproso, qual é o maior dos mandamentos? Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com o teu entendimento. E Jesus requer a adoração das suas criaturas, porque Jesus é Deus. E se nós adorássemos a Jesus, se ele fosse um ser criado, seria um ídolo, não seria Deus e nosso Salvador. Ele é coigual e coeterno com seu Pai, sem princípio, sem fim. Ele é Deus, com D maiúsculo. O Salmo, irmão, 104, versículo 3. E deposita sobre as águas dos céus as nuvens dos seus aposentos, debaixo das nuvens das suas carruagens, calvadas nas asas. Você imagina que o vento é um dos seres mais poderosos da natureza que Deus criou. É uma das grandes provas que Jesus mantém todas as coisas sob o seu mais absoluto e perfeito controle. Ele anda, ele caminha sob as asas do vento. Que coisa extraordinária. Mas agora você vê-lo, irmão, deitado numa manjedoura. Aquele que Salomão disse que nem o céu dos céus poderia contê-lo. Nada pode conter o Senhor. Mas ele pode habitar dentro de nós, porque ele é Deus. O mistério da piedade, o evangelho de Deus acerca de seu Filho. Romanos capítulo 1, o evangelho de Deus acerca de seu Filho. O evangelho de Deus é indescritível, porque o evangelho de Deus é acerca do seu Filho, que é o seu mistério, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento habitam. Por quê? Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Porque nós temos toda a nossa plenitude nele. Toda a nossa plenitude está nele. Porque Cristo é Deus, irmãos. Cristo é completo, para que nós possamos conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas isso para nós, essa parte já é completo. Já é algo que causa prazer, deleite, felicidade às nossas almas. Porque sem isso todos nós seríamos completamente miseráveis. Completamente miseráveis. E o próprio Senhor Jesus advertiu essa igreja de Colossenses, de Laodiceia. Aconselho que de mim compre o quê? Ouro refinado para te enriqueceres. Como é que você pode comprar algo que você não pode pagar? Aconselho que de mim compre ouro refinado para te enriqueceres. Você não pode comprar as coisas celestiais. Mas como é que você compra? Pelo preço que já foi pago no Calvário. A moeda da misericórdia de Deus foi depositada em sua mão. E agora você tem livre acesso até o trono da sua graça. Ele quitou a sua dívida e a minha, irmão, no Calvário. Para que nós pudéssemos comprar ouro refinado, não há necessidade de sermos, irmãos, mendigos espirituais, porque todos os tesouros da sabedoria de Deus está em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Temos todos estes tesouros quando nós possuímos a Cristo pela fé. Aconselho que de mim é o próprio meigo e carinhoso Jesus, que disse: eu sou manso e humilde de coração, porque ele é a fonte da humildade. A humildade
Já disse André Moura no seu livro Humildade, que a humildade de Cristo é a beleza da sua santidade. Aconselho de mim, que compre ouro refinado para te enriqueceres. As profundezas do amor de Cristo, a sua natureza santa, irmãos. É as suas riquezas insondáveis, que Ele quer que você tenha uma vida dedicada a Ele, de leitura da palavra, de oração, de estar tendo comunhão com outros irmãos. E por isso que Pedro diz, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa maneira que você se rendendo ao Senhor, buscando em espírito e verdade, que você está comprando ouro refinado, porque o preço já foi pago. Ele quitou a sua dívida no Calvário e a minha sem nada a dever. E quando Ele quitou essa dívida sem nada a dever, Ele não ficou sentindo carência de absolutamente nada, porque Ele é completíssimo em si e por si mesmo. Cristo é tudo que nós precisamos, tudo. Aconselho que de mim compre ouro refinado, colírios para ungir os seus olhos, para quê? Para que veja, porque sem a revelação que só Ele pode nos dar, somos todos cegos, irmãos. Não podemos contemplar a beleza de Cristo, se Ele não ungir com nossos olhos, com o seu colírio, com a sua visão, com a sua revelação. Aconselho que de mim compre colírios para ungir os seus olhos. Volto a dizer, porque o preço já foi pago. A moeda, irmão, do sangue do Cordeiro, daquele que se derramou como a água, que se derreteu como cera, pagou um elevado preço para que nós pudéssemos ser cheios das suas riquezas insondáveis. Não há necessidade de sermos mendigos espirituais, porque toda a provisão que nós necessitamos e carecemos, está tudo em Cristo. Não procure contemplar a beleza de Deus fora de Cristo, porque fora de Cristo você não vai ter comunhão com Deus, porque Deus só se revela em seu Filho. Porque é que o mundo é o que é, extremamente miserável, cego, pobre e nu. Por quê? Porque ele procura Deus em várias religiões. Você só pode encontrar Deus em Cristo. Eu sou. O eu sou disse, eu sou o caminho. Você não pode encontrar o caminho para Deus fora de Cristo, que é o caminho. É um hino dos irmãos do Grupo da Vida Abundante de Minas Gerais que diz: se você pegar a estrada do Rio para Salvador, Porto Alegre não verá, mesmo se sincero você for. Só Cristo nos conduz aos verdadeiros tesouros de Deus, porque Deus entesourou tudo em Cristo. Capítulo 28, 12 de Deuteronômio, Deus diz: eu vos abrirei a janela dos céus, e de lá eu vos derramarei o meu bom tesouro. Qual o maior tesouro que Deus já derramou para você e para mim? Nos enriquecer com todas as suas riquezas insondáveis, não é Cristo? Deus, irmão, não nos deve absolutamente nada. Deus já nos deu tudo, porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, Deus põe o homem completamente vazio diante dele. Para quê? Para que o mesmo seja enriquecido e cheio das riquezas de Cristo. Pela graça, tudo é de graça, irmãos. Deus coloca você e a mim vazio de nós mesmos, para que Ele possa entesourar dentro de nós os tesouros que estão dentro de Cristo. Então você só possui a Deus se você possuir a Cristo com todos os seus tesouros, porque eles são insondáveis. A mente humana não tem como descrever. Por quê? Porque Cristo é Deus. Você não pode descrever as riquezas, porque ela é insondável. Você não pode sondar aquilo que é insondável, mas você pode ter um vislumbre, vislumbrar os tesouros de Cristo cintilando em grande esplendor. Eu vou ler um hino antigo, irmão, de 1836, de uma irmã chamada Anne Sherwoods. Se não me engano, essa irmã era escocesa. Ela tem um hino precioso e ela diz o seguinte: preciso de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. Preciso de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, preciso. De ti preciso sempre. Ó, dai-me a tua bênção, aspiro a ti. Preciso de Jesus,
Domina Tu todo o meu ser. Em santa retidão, Senhor, ensina-me a viver. Preciso de Jesus, nas trevas e na luz. Sem Ti, Senhor, a vida é vã. Sou pobre sem Jesus. Preciso de Jesus, do sol dos altos céus. Ó Senhor, guarda-me, meu Salvador, meu Deus, meu tudo. Precisamos de Jesus, porque sem Ele, mas nós somos pobres. E você pode achar esse hino magnífico na coleção de hinos dos irmãos da Árvore da Vida. Só estou indicando a fonte. É um hino extraordinário. Então, irmãos, que possamos desfrutar de Cristo, desse tesouro que Deus dispensou para você e para mim, para que possais conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ao longo dos séculos, irmãos, os santos de todos os tempos têm garimpado desse tesouro, mas a mina continua cintilando os tesouros de Cristo cada vez mais em brilho mais elevado, porque é uma fonte, é uma mina inesgotável de riqueza. Antes de finalizar, eu apenas vou ler esse versículo que me veio à mente agora. Isaías 45, 3. O horário já se avança. Dar-te-ei os tesouros, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Dar-te-ei, irmãos, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus foi quem nos deu. Essa profecia se cumpriu quando o Verbo encarnado esteve aqui entre nós. Com os tesouros que estavam dentro de Cristo, o mistério de Deus que é Cristo, Ele nos deu os tesouros encobertos e as riquezas escondidas dentro de Cristo. Cristo em nós, irmãos, com todos os seus tesouros, é a nossa riqueza. Aconselho que de mim compre ouro refinado para te enriqueceres. Amém? Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que Tu és, pela edificação da Tua igreja, pelo Senhor ter nos comprado com Teu sangue. Queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa semana, Te pedir que o Senhor continue nos guiando em Ti, nos enriquecendo com toda a plenitude do Teu Espírito, que o Senhor nos capacite a crescermos na graça e no conhecimento da Sua bendita pessoa, que o Senhor continue se revelando para cada um de nós, que possamos desfrutar, Senhor, de maneira toda especial, a gloriosa beleza do Senhor, que o Senhor nos enriqueça com Seus tesouros, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor derramou a Sua alma na morte, para que nós pudéssemos desfrutar da Sua vida gloriosa, da Sua vida não criada. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue falando aos corações de Teus filhos, que possamos Te amar mais e mais, segundo as riquezas da Sua graça. Amém, irmãos? Que o Senhor continue vos enriquecendo com todas as riquezas da Sua graça.